não está levando a sério os decretos das prefeituras, do governo, né, do estado, dos governos estaduais, enfim, federal, vai um alerta agora. Desrespeitar essas determinações é crime. Repito, é crime. E você pode responder por isso na justiça. Vamos conversar ao vivo com o advogado, doutor Luciano Catarinucci, que vai explicar isso direitinho. Boa tarde, doutor Luciano. Ele que está lá no escritório dele, está lá no escritório e ele diz que a lei... O que diz a lei, doutora? O que diz a lei a respeito deste assunto? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde aos nossos amigos da RIC TV, Parangolé. Bom, é importante dizer que no momento desse, em que se vê várias medidas sendo tomadas pelas autoridades públicas, ela se sobrepõe pelo interesse individual, que seja, a coletividade sobrepõe ao interesse individual. Muitas pessoas estão levando muito na brincadeira, achando que não dá nada e que eu vou fazer da minha vida o que eu quero. Bom, existem dispositivos do direito penal em situações como essa, o desrespeito a esse tipo desses decretos, por exemplo, agora nós temos o toque de recolher, nós vamos ter agora também, nós temos já o isolamento social. O artigo 268, ele diz o seguinte, que infringir determinação do poder público para impedir propagação de doença grave ou doença infecciosa, como nós estamos vendo aí, tem detenção de 1 mês a 1 ano. Ou seja, você pode responder processo criminal por desrespeitar uma determinação que há em relação ao governo, o poder público junto à sociedade. Nós temos também um outro artigo de lei, que é o 267 do Código Penal, que é mais pesado ainda. Ele aplica pena de 10 a 15 anos quando o sujeito causa epidemia ou mediante propagação. Não é bem o caso específico, mas é um artigo que prevê. E o artigo 131 do Código Penal, que ele diz assim, praticar ato com o fim de transmitir ou capaz de transmitir doença grave, que daí tem uma pena de 1 a 4 anos. O que nós estamos vendo? A pessoa, quando ela sai de casa e ela desrespeita o isolamento social, ela coloca em risco terceiros de ser o fator de contágio, de propagação desse contágio. Então, a administração pública, e aí está de parabéns os municípios, a Cascavel e região aqui, que tem tomado essas medidas de fechar comércios, de fechar locais de aglomeração pública, mas o público tem que entender que está proibido. As praias, por exemplo, a gente viu nos litorais aí, as pessoas estavam achando que era férias. Isso aconteceu em Portugal, isso aconteceu na Itália, e a gente está vendo os frutos que eles estão colhendo lá. Então, o poder público, principalmente da nossa região aqui, do nosso estado, ele se antecipou. E se antecipando, precisa que cada um de nós façamos a nossa parte, sob pena de respondermos criminalmente pelos desrespeitos dessas normas. Então é isso. Doutor Luciano, legal para Angolé. doutor Luciano, no primeiro momento, o prefeito de Cascavel e os demais prefeitos instituíram lá o decreto. Decretando comércio, as portas fechadas e tal. Prefeito da cidade de Cascavel, agora toque de recolher. Se essa medida adotada não surtir o efeito esperado, pode acontecer o novo decreto? O que mais pode um prefeito fazer a título de salvaguardar a saúde, enfim, da população? Como eu disse no começo, o poder público, a vontade e as determinações do poder público sobrepõem os interesses individuais. Nós vemos que o decreto ele flexibiliza, inclusive, a abertura de algumas espécies de comércio, inclusive o transporte público para algumas categorias que precisam continuar trabalhando. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Tem um comitê, o COI lá, que é o comitê responsável por tomar todas as medidas, e aí vem todos os tipos de profissionais e entidades públicas, que infelizmente às vezes vai nos restringir. Eu estou trabalhando em casa, home office, muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho que fazer a minha parte, que é colaborar com a sociedade. Agora, nada impede do prefeito, inclusive, fechar supermercados, fechar outros atendimentos que hoje estão abertos. O que nós temos visto? As pessoas têm feito estoque de mantimentos sem necessidade, aglomerando-se aí, ao invés de estar em casa, estão se aglomerando nos mercados. Então, eu, por exemplo, eu sou da parte do grupo de risco, eu tenho uma doença crônica, então por isso que eu estou em casa também. E minha esposa tem ido fazer as compras no mercado quando necessário. Compra o que é necessário, não fazer estoque. E ela voltou assim assustada, porque ela disse o seguinte, existiam famílias nos mercados. Então, você pensa,
Está o pai, a mãe e os filhos pequenos fazendo compra, ao invés de eleger uma única pessoa para ir no supermercado para evitar o risco de contágio, porque daí todo mundo pode ser contagiado. Eu digo isso porque minha esposa é médica, então ela está à frente dessa questão, no grupo de frente. A gente viu algumas homenagens de bater palma nas janelas para os médicos, mas a maneira de você mais prestigiar a equipe, as pessoas que estão trabalhando, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, é você ficando em casa. Lembrando que, se você não ficar em casa e der algum problema, uma complicação, e você for o vetor dessa complicação, você pode responder também criminalmente. E a gente tem visto aí um empresário que, inclusive, fugiu da quarentena, foi, inclusive, preso e está preso domiciliarmente com a família que ele contagiou e outros empregados. E ele vai responder civilmente também pelos prejuízos que ele vai causar em relação às próprias pessoas que ele atingiu, que às vezes o poder público vai ter que arcar com a saúde pública, ele vai ter que ressarcir. Então, o negócio é sério, é grave, a gente não sabe o que vai acontecer. E sempre que eu digo, se você se precaver, é melhor a gente pecar agora pelo excesso de zelo do que a gente depois não conseguir evitar as consequências disso. Né? Eu espero que daqui 2 semanas, 3 semanas, a gente fale, poxa vida, olha, se a gente fez isso, agora está tudo bem. Do que a gente dizer assim, poxa, por que nós não se precavemos antes? Porque o vírus a gente não vê, né, Parangolé? É um inimigo diferente, né? A gente não está vendo. Mas a consequência a gente viu que é gravíssima, né? E não interessa, né? Acho que é importante, vocês da imprensa fazem um papel importante, dizer que não importa se você tem dinheiro ou não, se você tem plano de saúde ou não. Se chegar a dar o atendimento da forma como foi na Itália, aqui no Brasil, mesmo você tendo plano de saúde e tendo dinheiro, você não vai ter leito, você não vai ter respirador, as pessoas vão morrer mesmo com dinheiro na conta. Então, é isso que, às vezes, a pessoa tem que se conscientizar. Não importa que classe social você é, não importa o que você faz da sua vida, se você não colaborar agora, as consequências vão ser para nós, vão ser para os filhos. Tem gente que não está enterrando os próprios mortos, né, dos familiares, porque não pode fazer velório, vai direto para a cremação. Não sei se isso vai acontecer no Brasil, como vai ser. O que a gente tem que fazer é ouvir o poder público, obedecer, para não correr o risco, lógico, de ser processado criminalmente, mas não é tanto isso. É de não contaminar quem a gente ama, nossos filhos, nossos pais, os idosos na rua, caminhando, ou gente levando cachorro para passear como se nada tivesse acontecendo. Então é falta de consciência, falta de bom senso, né, Paulo? Doutor Luciano Catarunucco, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação ao vivo aqui no nosso programa. Ele dando aqui um testemunho, ele falando que a esposa dele é médica, ele está trabalhando em casa, está fazendo a parte dele, trouxe aqui uma fala do que diz o direito sobre isso, do que foi adotado, trouxe a recomendação também. E eu quero só dizer o seguinte para você, você que é neto, você ama o seu avô? Você ama a sua avó? Você ama o seu pai, a sua mãe? Pega ele, prenda ele dentro de casa, tá? Você viu que triste? Na Itália, os corpos sendo cremados sem a participação dos filhos, dos netos. Você quer isso para o seu avô e para a sua avó? Você quer isso para o teu pai e para a tua mãe? Eu acho que você não quer isso, não. Eu acho que não é isso que eles merecem também. Claro que alguns idosos se comportam como crianças. Eles não estão nem aí para a coisa. Não, isso não pega, isso não vai acontecer comigo. Pode acontecer. Eu não estou aqui, nem o doutor Luciano, nem ninguém aqui da RIC, dizendo que você vai pegar. Mas nós estamos torcendo que você não pegue, que você não seja a próxima vítima. Porque se assim for, nós corremos um sério risco de perder o controle de tudo isso. O ministro da Saúde elogiou, inclusive, o Paraná, dizendo que o Paraná é o estado que mais certo está fazendo para controlar o coronavírus. Imagine outros estados, como é que eles não estão, meus amigos. Se aqui, claro, não depende só do governo, depende dos prefeitos, mas principalmente da população. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né?